Em Efésios, eu estou trabalhando a macro, mas eu estou entrando na micro, ou seja, nos significados, né, dentro de cada parte do texto. Depois a gente vai somar tudo. E a experiência principal, que eu acho que é a experiência mais transformadora que um cristão pode ter, é saber que, às vezes, um texto que é tão conhecido, ele passa a ser um texto excepcional que vai marcar a sua vida. Você vai voltar nele de tão assim impactante que o texto se torna, você quer voltar nele, você quer falar sobre ele. Quando a gente já está na vida cristã há muitos anos, a tendência é que o teu conhecimento se torne um conhecimento repetitivo, ou seja, isso aí eu já sei, eu já ouvi isso, eu já conheço essa parábola, mas tudo dentro do nível básico. Agora eu estou mostrando para vocês a direção em que vocês podem crescer, aprofundando em cada parte do texto, e você vai descobrir que você daqui para frente, se você quiser sempre dedicar diariamente um tempo para estudar a Bíblia, existe um conhecimento que você não vai alcançar de tão grande que é. Só na carta aos Efésios já vai ser um conhecimento muito vasto. O propósito, então, é construir essa experiência a partir da compreensão da carta como um todo. Uma coisa é a gente trabalhar com a macroperícope. O que é a macroperícope? É o maior bloco, né, de sentido completo que eu encontro. Então, ele tem um bloco de sentido completo, aí eu trabalho aquele bloco, depois outro bloco de sentido completo, e aí a gente vai tirar uma análise do livro como um todo. Para isso, eu preciso que a gente fique sempre retendo o conhecimento anterior. Eu preciso mexer com esse conhecimento anterior, porque senão a mente de vocês, a minha mente, e de qualquer outro estudante, ela vai apagando o que ficou para trás. E não é isso que eu quero. Eu quero que a gente chegue no final e eu diga, no capítulo 1 aconteceu o quê? E aí eu quero ouvir vocês dizerem, no capítulo 1 aconteceu isso e isso. E no 2 aconteceu o quê? Aconteceu isso e isso. E no 3 aconteceu o quê? Tá? Não se preocupem que a gente vai procurando uma metodologia mais simples e mais fácil para ir retendo. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente, quando fez a análise do slide do Galo, eu parava na imagem e eu ficava perguntando, o que você está vendo? O que é? Eu estou vendo esse detalhe. Você observava que, às vezes, uma pessoa viu um detalhe que você não viu e você pôde observar que dava para enxergar aquela imagem de ângulos, às vezes, um pouquinho diferentes. A impressão que a gente tem quando a gente estuda a Bíblia é que é uma impressão de um único ponto de vista, mas não é. Por exemplo, se eu olhar na perspectiva da análise de quem praticou a ação, eu tenho uma visão. E a gente viu isso quando a gente fez o exercício trabalhando o tema, né? O tema da macroperícope. Então, Deus derramou suas bênçãos sobre os pecadores. Aí eu vou olhar essa frase da perspectiva de Deus. Então eu olho, nossa, Deus é bom, Deus perdoa os pecadores, eu estou nesse ângulo. Agora, se eu olhar do ângulo do pecador, vai dizer, o pecador recebeu as bênçãos de Deus. Nossa, Deus é bom, o pecador não merecia esse favor. Mudou a ótica e a frase é a mesma. Então, quando a gente está estudando um livro, também a gente tem detalhes que um autor vê ou que você enxerga que são peculiares daquela pessoa, daquele autor. Mas não é uma visão única. Estudei esse livro e eu consegui entender tudo. Não, porque ele tem uma perspectiva e às vezes o outro tem outra perspectiva. Vocês vão passar por essa experiência e vão dizer, entendi, é porque aqui ele está olhando numa perspectiva, aqui ele está olhando em outra perspectiva. Então, vamos guardando o máximo de informação e eu vou estar trabalhando com vocês essa questão de explorar o texto, fazendo algumas perguntas para a gente ir olhando, tá certo? Do capítulo 1, eu vou colocar aqui, que aí fica melhor para a gente fazer a revisão. Se você, durante a semana, tiver um tempinho, às vezes em algum lugar, e puder trazer à memória, puxa, o que eu estudei no capítulo 1?
Isso é muito importante, porque quando vocês vão trazer a memória, quando você trazer à memória aquilo que você estudou durante a semana, vai facilitar para você reter o conhecimento. Tá, eu tenho o capítulo 1, e eu preciso só fazer uma breve memória dele, para que eu consiga reter. Eu já sei que, logo no início, nós temos esse resumo, né? A gente tem essa síntese aqui, a gente vai tentar chegar, deixa eu ver aqui se aqui tá. Eu acho que vou chegar por essa palavra. Nós temos a oração, a expressão de Paulo, né, que fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, uma ação de Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, né? Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais e nos escolheu nele, nos predestinou nele, nos adotou nele, nos redimiu nele, nos perdoou nele, né? E ele revelou o propósito da sua vontade. E olha só, isso é importante, existe um detalhe: foi da vontade de Deus estabelecer o plano da salvação, e foi da vontade de Deus que o próprio Filho fosse o instrumento para essa redenção. Tão intenso é esse amor de Deus revelado por nós. E aí, em Cristo, o propósito era unir em Cristo todas as coisas, há um plano eterno nele. E em Cristo nós temos herança, e essa herança com Cristo também inclui o selo do Espírito Santo, que garante a nossa redenção. Qual era o propósito? O louvor da sua glória. Tá. Eu queria fazer um breve resumo aqui, para que a gente chegasse. Se você tivesse que gerar uma síntese, uma frase, levando em conta esse conhecimento aqui, que frase você criaria? Em Cristo, Deus nos concede toda sorte de bênçãos. Ok, muito bem. Agora, essa frase está sintetizando, mas se você tentar pensar: nossa, toda sorte de bênção, que bênçãos são essas? Aí você vai ter explicação. Ele nos escolhe, isso é uma bênção. Ele nos predestina, isso é uma grande bênção. Ele nos adotou como filho, isso é uma grande bênção. Ele nos redime, isso é uma grande bênção. Ele nos perdoou, ele, né, revela o propósito da sua vontade, em Cristo também, como bênção que recebemos dele. Esse foi um plano eterno, que em Cristo nós temos herança, em Cristo nós somos selados, né, com o Espírito Santo. Olha quantas bênçãos. Em Cristo nós temos redenção, e tudo isso aponta para que no final nós possamos glorificar a Deus, e toda essa demonstração de amor seja para o louvor da glória dele. Uma frase que sintetiza bem, né? Outra frase. Alguém tem alguma outra sugestão? Fala das bênçãos. Bênçãos. Ok. Veja só que legal. A gente chegou em uma palavra que eu poderia colocar tudo dentro. As bênçãos. Se eu chegasse nesse ponto, eu já conseguiria enxergar tudo. Vamos usar, então, essa palavra para resumir Efésios 1, do 3 até o 14. As bênçãos. Só que você precisa lembrar desse resuminho, tá certo? Então, Paulo falou sobre as bênçãos. Logo em seguida, do 1:15 ao 23, ele vai orar, certo? Agora, ele vai fazer uma oração. E na oração dele, ele vai dizer que ele vai fazer um elogio pela fé que eles têm no nosso Senhor Jesus Cristo, do amor que eles demonstram para com todos os santos, e aí ele vai pedir, né, que eles tenham espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do seu coração para conhecerem a esperança, para qual nós fomos chamados, a herança e o poder. Conhecer a esperança, a oração dele tem como ponto central que os cristãos conheçam a esperança, a herança e o poder. E ele tenta explicar esse poder, mostrando que não existe um poder como esse, a ponto de ressuscitar Jesus dentre os mortos. E ele diz que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que eu expliquei para vocês que esse é o maior poder, porque a principal dificuldade que havia
no Éden, que surgiu no Éden, que foi a entrada da morte, esse era o único poder que era irreversível, né? A questão de vencer a morte. Então, o poder de Deus é tão grande a ponto de que o que era impossível em Cristo ele resolveu, ressuscitando Jesus dentre os mortos, e aí ele colocou aqueles que estão nele, que é o segundo Adão, ele colocou que aqueles que estão ligados com ele formam um corpo com ele, e em Cristo todas as coisas estão debaixo dos seus pés, né, para a igreja que é o seu corpo. Aí ele fala que a plenitude daquele que enche todas as coisas, a gente falou que assim como Cristo, ele é a plenitude de Deus, de alguma forma, a igreja passa a ser um instrumento que apresenta no seu comportamento e pela ação do Espírito Santo a natureza divina ao mundo. Ela é uma testemunha. Quem olhava para Cristo enxergava Deus, e quem olha para a igreja genuína, a igreja dos verdadeiros cristãos convertidos, de alguma forma enxerga que Deus está neles e atua através deles. Tudo bem, tenho que resumir isso aqui, né, nesse ponto. Então, ele vai orar. Como eu poderia sintetizar esse conteúdo do capítulo 1, 15 ao 23? Então, imagina você entrando numa sala e você vem com uma lamparina, com uma vela. Ele fala assim, olha, eu vou iluminar essa sala que está escura, eu quero que você conheçam 3 objetos. Quais são os 3 objetos que ele quer que conheçam? Esperança, herança e poder. Aí ele iluminou os 3 objetos que estavam dentro daquela sala: esperança, herança e poder. Aí ele fala assim, agora eu quero explicar sobre o poder. Entre os 3, ele deu um pouco de ênfase ao poder, mas na sala tem 3 objetos: esperança, herança e poder. Tudo bem? Sim. Então, quando o Paulo ora, ele quer que a gente conheça a esperança, a herança e o poder. Como é que eu poderia resumir? Observem comigo aqui que, olha, Paulo, ele pede para que eles tenham um espírito de sabedoria e revelação. Aí vem a pergunta, é como se ele estivesse dizendo assim, ele quer que a gente tenha um instrumento, o quê? Uma lâmpada, uma lamparina, que é o espírito de sabedoria e revelação, né? Para enxergar, para iluminar o coração. Então, tipo assim, Paulo quer que eu tenha, que Deus me dê uma lâmpada para iluminar o coração, né? Que no caso seria o entendimento, tá bom? Iluminar o entendimento com qual razão? Conhecer a esperança, a herança e o poder de Deus. E aí ele vai fazer algumas explicações sobre o poder de Deus e a posição que nós estamos em Cristo. Ou seja, existe uma ênfase, como igreja, que nós temos o poder de Deus, que nós somos o corpo. Tudo bem, tudo isso aqui está explicando. Mas se eu tivesse que resumir aqui, existem 3 coisas que eu não poderia deixar de fora. O que seria? A esperança, herança e poder. Ok. Então, isso aqui eu não posso deixar de fora, porque isso aqui não dá nem para resumir mais que isso. Só daria para resumir se eu dissesse assim, a oração de Paulo, ou a oração que Deus quer que ilumine, uma oração para iluminação de 3 fatores principais, ainda ficaria complicado. Olha aqui como... Da esperança, herança e o poder de Deus em nós. Tá bom, ok. Tá ótimo. Mas se a gente tiver que guardar aqui, a base principal dessa oração é conhecer a esperança, a herança e o poder. Tudo certo? Certo. Sim.
Tá, agora a gente vai lembrar do 1 anterior. O que fala antes? Das A- bênçãos. Das bênçãos. E aí eu quero que você lembre, embora não venha tudo na sua mente, como são grandes as bênçãos, o perdão, a herança, a adoção, a iluminação, enfim, todas as bênçãos que temos em Cristo. Só que Paulo poderia prosseguir, mas parece que ele contou as bênçãos que a gente tem e depois ele fala, parece que a gente não estava. Por que ele ora? Que relação poderia ter entre falar de bênçãos e logo em seguida orar? Parece como se estivesse faltando, né? Porque os olhos deles ainda estavam fechados, É, e ainda entendiam a revelação. Ok. Ó, parabéns, agora vocês alegraram meu coração. Já estou satisfeito porque estão chegando. Vocês estão agora vocês estão percebendo por dentro do próprio texto como que está se movimentando o coração de Paulo. Provavelmente, vocês já estão dizendo, provavelmente, se ele falou de bênçãos e logo em seguida ele ora, pedindo para que Deus iluminasse, é porque talvez eles não estivessem não estavam enxergando iluminados. isso. E isso significa dizer que eles não eram convertidos? Não. Significa dizer o quê? Que os olhos espirituais deles ainda não estavam abertos. É como o que falou a semana passada, né? Que não tinha sido revelado na profundidade do amor do Cristo. Ok, então veja só, eles agora, Paulo fala de muitas bênçãos espirituais em Cristo, na verdade, eu poderia gastar mais tempo nessas bênçãos espirituais, e eu sei que vocês iam ficar impactados, mas a gente precisa chegar no final, né? Então tem que ir andando. Eu sei que, embora eles fossem convertidos, a impressão que o texto me dá é que eles ainda não entendiam com profundidade. É como pisar na margem da praia e tem todo um oceano de água para se compreender. É como pisar na margem da praia com tênis. E aí falar, tira o tênis e sente a areia. Sente a Né? água. Sente a água, né? Você não consegue descrever areia se você está com sapato. Muito bem. Esse texto, se a gente ficar aqui, logo já ministra o nosso coração em que, nossa, tem muita coisa para me crescer em Deus. Eu quero conhecer essa esperança, eu quero conhecer essa herança, eu quero conhecer esse poder. Tá certo? Sim, amém. Então, a gente fez uma revisão e eu estou satisfeito, não é? Com essa ideia em mente, a gente vai entrar agora no capítulo 2. No capítulo 2, a ideia aqui é que Deus nos chama da morte para a vida. Desculpa, aqui está um erro. Permaneceu a ideia da perícope anterior. Falta corrigir aqui. Vamos partir desse princípio aqui. Da morte para a vida. Salvação pela graça, né? Então, ele começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, que eu estava morto em transgressões e pecados, nos quais eu costumava viver. Isso aqui está falando de quando? Antes de converter, concordam comigo? Quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então, este mundo ele tem uma ordem de valores, e ela está sobre o governo de alguém, príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Daqui eu já vou tirando alguma ideia. Primeiro, que aqueles que vivem em desobediência a Deus estão sob algum tipo de influência espiritual, seguindo a ordem deste mundo.
e da onde Deus nos tirou. A gente vai caminhar agora por dentro do texto. Vamos abrir o texto e aí a gente vai ver que quando ele fala, vocês estavam mortos, nós estávamos mortos por causa da nossa conduta, porque seguíamos a ordem deste mundo, estávamos debaixo de um domínio e vivíamos em desobediência, tá? Vamos seguindo, abrindo o texto. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Agora, nós estávamos nessa situação e fomos incluídos, né? Paulo inclui todos na antiga condição, satisfazendo a vontade da carne, então dominados pela carne e dominados por desejos que controlavam nossa mente, nossos pensamentos. E esse tipo de conduta, onde a gente satisfaz os desejos da carne e a nossa mente está dominada por esses desejos, esse é o padrão que provoca a ira de Deus. Por isso que eu falo que a questão começa tudo na mente. A questão da desobediência que acontece antes do dilúvio começa na mente. A gente começa a afastar de Deus quando nossos pensamentos vão se afastando. Então, a principal caixa, o centro de comando é nossos pensamentos. E aí, quando eles estão totalmente distantes de Deus, isso demonstra que nós estamos sob influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos que vivem em desobediência. Mas essa pessoa que estava nessa situação, ela recebe misericórdia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, com que nos amou, nos deu vida em Cristo, quando nós estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, veja, nós estávamos numa velha vida. Na velha vida, o instrumento que era usado eram os desejos da carne, e isso acontecia no controle dos nossos pensamentos. Aí a gente descobre que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ele vai nos dar vida em Cristo, em contraste, né, que a vida, a morte, a situação de morte em que nós estávamos quando vivíamos controlados pelo desejo da carne, sob influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Aí Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, a esfera, a posição em que ele nos colocou, a esfera são as regiões celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir o propósito dele, a incomparável riqueza da sua graça. Deus vai demonstrar sua bondade diante de toda a sua criação, quer seja material ou espiritual, que o que ele realizou como plano de salvação, enviando o seu próprio filho para nos resgatar da morte, ele revela que tudo isso foi por sua graça e bondade. Ele revela um dos seus atributos: misericórdia, graça e bondade para conosco. Não vai comer, não? Vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. Um favor imerecido. O instrumento é a fé. A origem, isso não vem de vocês. Isso é um dom de Deus. Não por obras, para que não haja glória humana, porque o próprio texto aos Efésios já vai nos mostrando que a finalidade do plano de salvação, em todos os aspectos, é a glória de Deus. Ou seja, ele deve receber o mérito por todo o plano de salvação. Não há glória humana. E aí ele vai dizendo que nós somos criação de Deus, nós que nascemos de novo, somos criação de Deus, que foi realizada em Cristo Jesus,
Quem executou foi Cristo. Foi Cristo que promoveu a união entre o homem e o seu Criador para fazermos boas obras. Olha, aqui entrou um fator interessante. Deus se interessa em nossas obras. A finalidade da salvação implica que a gente também pratique boas obras, as quais Deus preparou antes o caminho de obediência para nós a praticarmos, né? As praticarmos. Uma vida prática, a graça conduz a uma vida de obediência prática. Vamos abrir agora o texto em suas camadas inferiores. Nossa condição antes de Cristo, estávamos mortos em pecados, seguindo a ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, sendo escravos de desejos e pensamentos, ou seja, da nossa carne. Isso provoca a ira de Deus. Então, nós estávamos sobre a ira de Deus. Todavia, houve uma ação de intercessão por essas pessoas que estavam nessa condição. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo e nos ressuscitou, nos fazendo assentar com Cristo nas regiões celestiais, tá? Então, a gente tem aqui a intervenção de Deus. A condição que eu estava, o que Deus fez por mim. E aí nós recebemos isso de graça ou pela graça. O instrumento é a fé, isso é um dom de Deus, não é por obras. Então, eu já entendi que recebi o presente da salvação e isso é por meio da fé, é de graça e não é por obras. E a partir desse momento, eu tenho uma nova identidade em Cristo para praticar boas obras, ou seja, Deus me transforma para que eu seja uma nova criatura na sociedade. Eu tenho comentado com vocês desde o início que na posição de John Stott, ele acredita que a carta de Paulo aos Efésios é o estabelecimento da nova sociedade do reino de Deus. Nessa nova sociedade, nós fomos preparados para fazer boas obras. Vamos aqui à síntese, por palavra. Morte, pecado, mundo, carne. Ou seja, a nossa condição, como nós estávamos. Isso provoca a ira de Deus, que exerceu misericórdia, amor, nos deu vida em Cristo, isso por sua graça, pela fé, que é um dom de Deus, passamos a ser nova criação para praticar boas obras. Como nós podemos fazer a síntese desse trecho ou dessa macroperícope que a gente estudou até aqui, capítulo 2, 1 ao 10? Deus nos ressuscitou em Cristo. Deus nos ressuscitou em Cristo. Está perto, tá bom? Está bom. Mas vamos observar os detalhes, tá? Vamos observar essas 4 figuras que eu vou colocar aqui, que estão aqui na lateral, que vai facilitar, porque quando a gente está com palavras, parece que fica um pouco complicado, né? Nossa mente, nosso cérebro trabalha muito bem com as imagens. Então, primeiro Paulo vai falar da nossa condição. Estávamos mortos, ele quis falar do nosso passado. Olha a situação em que você estava. Depois ele fala da intervenção de Deus, ou seja, o que Cristo fez por nós. Então, aqui, como eu estava, o que Cristo fez por mim e o presente que recebo dele, a salvação, que é pela fé,
ela é, ela não é por obras e ela é um dom de Deus que ele nos concede. Uma vez que eu recebo o presente, ele quer que eu me torne um cidadão do reino dele. Ele preparou boas obras para que nós praticássemos, ou seja, a vida cristã, ela implica em santificação, implica em mudança de comportamento, implica em ações que glorifiquem a Deus. Então, o novo cidadão do reino de Deus. Se a gente olhar com cuidado essa macroperícope, a gente vai ver aqui que a gente saiu da morte à vida. E isso aconteceu pela graça em Cristo. Já deu para vocês entenderem que essa frase, ela sintetiza bem o que a gente estudou. Mas eu quero praticar exercício, né? Eu quero descobrir como eu posso organizar de uma forma diferente, talvez até mais simples. Eu não posso esquecer dos 4 pontos principais que o texto está me ensinando. Primeiro, a minha condição, o que Deus fez por mim, o presente que ele me deu e a mudança que ele espera. E aí? Como a gente poderia descrever isso com as nossas palavras? Eu poderia fazer uma frase assim: do pecado, Deus me resgatou através de Cristo e nos presenteou uma nova identidade. Ótimo, muito bom. Isso aí poderia estar num livro, estaria totalmente bíblico, totalmente certo. Observa que vocês estão agora passando pela experiência de conseguir chegar onde um autor bíblico, uma pessoa começa a explicar sobre a Bíblia e ela vai colocando frases, e você está entendendo como fazer isso. Outra possibilidade. Obrigado, Jéssica. Não tem nada. Obrigada, eu. Se eu quisesse escrever de baixo para cima, eu poderia dizer assim, uma nova identidade pela graça, uma nova identidade como presente de Deus em Cristo, que me tirou da morte. Vocês viram que eu mudei o ângulo? Agora eu fui de baixo para cima. Uma nova identidade com o presente da salvação que recebi em Cristo, que me tirou da morte. Vamos agora criar uma frase em que a gente vai mexer na ordem, mas você vai perceber que não está fugindo do conteúdo total. O meu presente, eu poderia colocar, o presente da graça. Comecei com presente, já não comecei com identidade, comecei de baixo para cima, falando do presente. O meu presente, ou melhor dizendo, o presente da graça me dá uma nova identidade, viu? Desse presente da graça me dá uma nova identidade, que me tirou da condição de pecado pela morte de Cristo. Eu fiz o presente, falei da planta, que é a identidade, falei da condição e falei do que Cristo fez. Ok? Amém. Está clareando? A oração de Paulo tá funcionando em nossas vidas, está iluminando. Efésios, agora eu vou tirar um pouquinho aqui. Ok? Ó, vamos tentar agora lembrar do 1, do 2
e do 3, da perícope 3, que a gente está estudando. O que é que aconteceu na primeira perícope? No um foi o agradecimento, a sensação de gratidão de Paulo por todas as bênçãos em Cristo. Muito bem. O que aconteceu logo em seguida, depois dele falar das bênçãos em Cristo, e como o coração dele estava cheio por causa das bênçãos em Cristo? Paulo ora e intercede para que a igreja enxergasse como ele estava enxergando a condição em que Três coisas. Esperança, esperança herança, Herança. herança e poder. e poder. Ok. Então, ele fala das bênçãos. Logo em seguida, ele diz assim: olha, eu vou orar ao Pai que ele traga uma lâmpada para vocês enxergarem a esperança maravilhosa que os aguarda, a herança de vocês e o poder de Deus. Depois de falar isso, aí ele vai trazer uma lembrança. Lembrança da velha vida. Lembrem-se, olha, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Ele lembra da tua vida antes de te converter. E depois de lembrar o que antes de você converter, ele mostra Que Deus o que interveio Deus fez em Cristo. através de Cristo, O que Deus fez através de Cristo. nos dar vida, nos ressuscitar dessa estado de morte. Vamos lembrar das 4 figurinhas que a gente usou para resumir essa última perícope. A primeira figurinha era o quê? Um bonequinho. As 4 leis espirituais, ele faz o resumo de tudo, né? Ele faz o resumo, depois de ele orar, ele faz o resumo do princípio até o fim, praticamente, né? Ele ele explicou o plano da salvação. O plano da salvação, né? Ele explicou o plano da salvação. Mostrando a tua vida antes do que Cristo fez, a salvação pela graça, que é um presente de Deus, o plano da salvação. Né? Por quê? A cabeça da gente não fica assim: nossa, mas olha só o que Paulo fez, são bênçãos. Depois ele ora porque a gente não estava enxergando o suficiente. Depois ele mostra o plano da salvação, de como eu vivia antes, né? Ele quer que eu lembre de como eu vivia. Por que é importante lembrar de como eu vivia? Eu acredito por o resultado. O resultado é uma nova identidade. E para você ter uma nova identidade, você precisa saber em que estado você estava. Da onde ele se tirou, em que estado você estava. Muito bem. Exatamente. O propósito principal é a identidade. Você agora é um novo cidadão do reino de Deus. Você foi preparado para praticar boas obras. E esse praticar boas obras, ele está querendo dizer que você tem que refletir os valores do reino daquele que te alcançou. Aí você fala: poxa, mas por que eu vou refletir esses valores? Por que eu vou buscar a santidade? Por que eu vou buscar obedecer? Aí ele tenta, lembra por que você deve obedecer? Lembra de onde ele te tirou? Lembra que você estava morto nas suas próprias transgressões e pecados, nos quais você costumava andar. Você era escravo dos seus pensamentos e você era escravo dos seus desejos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele te amou, Ele te deu vida em Cristo, te fazendo ressuscitar, para que você seja praticante das boas obras. Essas boas obras não é só fazer coisas, é como se a vida de Cristo em mim começasse a vir para fora. Você testemunhando na tua maneira de ser, nas tuas palavras, no teu comportamento, na tua atitude de perdão, sabe? Cristo florescendo as boas obras
através da sua vida, ajudando, orando por alguém, pregando a palavra, sendo uma bênção. Ou seja, É como que na nova identidade já não sou eu quem faço, senão Cristo que vive em mim. exatamente. Ele quer que a vida de Cristo que já vive em você, ela floresça. Tá? Só que tem muita coisa ainda para explorar. Não vai dar. É como pegar aquela imagem do galo e ficar mexendo nela. Mas por que tem isso? Por que tem isso? Por que tem isso? Você vai vendo que ela vai enriquecendo, você vai enxergando cada vez melhor. Tá? Então, Paulo quer que eu lembre. Por que ele quer que eu lembre da vida passada? Aí a Jéssica falou, porque o final dessa perícope é a transformação, para que eu perceba como eu fui transformado e me sinta agradecido, ele tem que fazer, olha, lembra como você era? Lembra onde você estava? Aí o coração da gente, ai, que graça, Deus me amou, me tirou de uma vida onde eu estava tão distante dele, para viver com ele, que gratidão. Há um impacto maior quando ele mexe dentro dessa perspectiva. Correto? Mais alguma observação? Não? Consegue prosseguir mais um pouquinho? Mais uma perícope? Ou nós encerramos por aqui? Pastor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Faz pouco você falou que tudo começa na mente, né? Que enquanto nossa mente se afasta das coisas de Deus, a gente começa a, a ficar afastado de Deus por causa de que a gente fica agarrado com o mundo, né? Como que a gente faz para agradar a Deus se todos os dias a gente, como Paulo fala o mal que eu não quero, isso faço? Como que a gente faz para conseguir agradar a Deus se nossa mente escapa de Deus todos os dias? Ok. Eu sempre falo, acho que você já me conhece, a maior parte já me conhece há muitos anos, acho que há pouco tempo mais a irmã Kemi, né? Os outros, a irmã Rose, o pessoal já me conhece há muitos anos. Sabe quanto é que eu bato nesse assunto da importância da mente e dos pensamentos, né? Há muitos anos eu falo sobre isso, porque é aí que se constrói a nossa identidade, em Deus. O que eu estou fazendo com vocês aqui, e a maneira de responder a sua pergunta mais direta, é dizer para você, o que nós estamos fazendo aqui, analisando esse texto, está acontecendo uma renovação na forma de pensar. Sabe aquele texto que a gente fala assim, transforme-se pela renovação da sua mente? Muita gente fala, mas ninguém sabe, ninguém explica, ninguém ensina. Como é que renova a mente? Ora, eu sei que eu tenho que renovar, mas eu não sei como. Ninguém sentou comigo e disse, olha, você tem que fazer assim para renovar a mente. O instrumento de renovação da mente é a mudança que vai acontecer à medida que a palavra vai sendo compreendida. E à medida que essa palavra vai sendo compreendida, a tua mente vai tomando uma outra forma e os teus comportamentos vão alterando. Porque nós temos uma mente que a gente nasceu no mundo e a nossa mente foi construída com base no que a sociedade nos ensinou desde pequenos. E aí, por mais que eu queira agir diferente, há duas coisas que atuam contra mim. Primeiro, que eu recebo estímulos pecaminosos o tempo todo, da minha natureza. Fora os estímulos que eu recebo, que são estímulos pecaminosos, eu estou imerso num mundo que me estimula externamente. A solução para uma construção de vida com Deus mais saudável é quando a nossa mente passar por um processo de restauração. E não tem como restaurar a mente de modo mais profundo senão pela palavra. Só que restaurar pela palavra é compreender a palavra. Por exemplo, uma coisa
imagina só, que eu chego para você e eu falo para você assim, olha, você é uma filha de Deus. Aí você lê na Bíblia, você vê que é uma filha de Deus. A Bíblia, sabe? Só que você volta para sua casa e imagina que você não se sente filha de Deus. Existe uma diferença entre saber e existe uma diferença entre sentir que é, ter certeza que é. Uma coisa é alguém dizer para você, olha, você é filha do seu Manuel, do seu João. Uma coisa é alguém dizer para você. Outra coisa é você ter certeza no seu coração que ele é seu pai. São duas coisas diferentes. Acontece que tem promessas em Deus que você sabe, mas não desceu para o seu coração. E você não consegue descer para o coração porque a mente ela ainda está analisando e enxergando a vida através do que você aprendeu e não através do que a Bíblia ensina. Agora, do jeito que nós estamos estudando, quando eu falar para você, como é que você vê a obra de Deus em Cristo Jesus? Quantas bênçãos ele fez por você? Aí a tua mente já vai buscar a obra, o que ele fez, as bênçãos, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Só que isso não ficou na mente, desceu para o coração. Você sabe que aquilo é verdade. A mesma coisa vai acontecer sobre, por exemplo, assim, o nosso comportamento em resposta com fé. Como é que eu consigo responder com fé? Imagina que eu saiba que Deus opera sinais, faz milagres. Eu já vi na Bíblia, eu sei. Só que, enquanto tiver só aqui, assim, como é que eu posso falar assim? Só na lógica, não muda muita coisa. Tem que, sabe quando desce para o coração? Exemplo. Olha só o exemplo. Paulo vai dizer assim, porque se a gente for estudar junto Romanos, Efésios e Romanos, não tem. É um negócio assim que muda, divisor de águas. Ele vai dizer aos Romanos, dizendo o seguinte, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus em E Cristo aí Jesus. você tem um texto. Você tem um texto. Esse texto aqui me colocou. Esse texto aqui, gente, ele fala das coisas. Se você for analisar com detalhes, você vai dizer, nossa, isso aqui é grande demais. E aí ele vai dizer assim: olha, nada pode me separar de você. Nada. Eu sei. Mas imagina que você sente na tua dificuldade que você está passando, pastor, eu não sei se eu vou conseguir emprego, eu não sei se consegue. Você está sentindo que você está sozinho. O texto não desceu. O texto ainda não desceu para o coração. Porque quando desce para o teu coração, você vai dizer assim, a pessoa vai assim, olha, acabou o emprego, acabou tudo. Você vai dizer assim, não acabou. Porque eu sou alvo do amor de Deus e o amor não falha. Deixa eu tentar explicar que, né, quando você começar a estudar mais cuidadosamente, existe uma coisa que nunca falha da parte de Deus. A palavra dele não falha. Nada falha, na verdade, em Deus, né? Nada falha. Mas eu queria dar ênfase que o amor de Deus não falha. Amém. Agora, se você é alvo do amor de Deus, como é que isso pode falhar? Não tem como falhar.
Não tem. Só que quando a tua fé atinge o padrão de você responder ao texto bíblico, e isso formou em você uma crença verdadeira e genuína, porque você confia em Deus e crê tão profundamente de que ele não é mentiroso, de que o que está escrito não falha, você não teme mais nada. Por quê? Porque você se tornou corajoso? Não. É porque aquele que está com você é capaz de te guardar. Você lembra do texto que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Sim, Por que, que o temor. amor, por que o amor lança fora o medo? Porque o amor Não falha. não falha. Como é que eu vou ter medo se o amor não falha? Ah, eu tenho medo de acontecer tal coisa. O amor não falha. Ah, eu tenho medo de ser martirizado. O amor dele, ele vai estar com você no martírio. Ah, você vai agora passar fome. Ele vai estar com você lá naquela fome. Mas a fome não vai te matar. Ah, agora eu vou ter que passar por uma enfermidade como Jó passou. O amor vai estar comigo lá naquela enfermidade, eu não vou estar só. Ele vai estar comigo lá. E eu enfrentar aquela enfermidade com ele é melhor do que viver nos palácios sem ele. É. Porque o amor não falha, ele não te abandona. Amém. Ou simplesmente na doença é melhor estar ou com ele, ou com doença, ou sem doença, com ele não falha. Com ele não falha, porque não é sobre essa vida. É sobre o cumprimento de um propósito, tá? É sobre um cumprimento de um propósito. Deixa eu tentar explicar para vocês. Deus não olha para a nossa vida na perspectiva de, tipo assim, ah, se eu estiver doente, ou se eu estiver sem dinheiro, ou se eu estiver nessa dificuldade, Deus agora me abandonou, agora é eu por mim mesmo. Não, não funciona assim. Isso não é cristianismo. Uma vez que ele entrou na tua vida, e se isso desceu para o teu coração, você passa a ser filho. Se você é filho, você é herdeiro com Deus, com Cristo. Você está sentado em Cristo nas regiões celestiais. E você, em Cristo, está acima de todo principado, poder, autoridade, domínio, todas as coisas. Agora, se eu estou em Cristo, em cima de todas as coisas, qualquer coisa que eu venha enfrentar, só se houver propósito. Se não, não é sobre mim, é sobre o propósito. Por que que os discípulos sofreram? Propósito. Por que que alguns deles morreram? Propósito. Por que que Paulo estava preso? Porque Deus não tinha controle? Não. Propósito de pregar para os guardas de prisão em que o evangelho era espalhado quando os guardas viajavam. Propósito. Por que que eu estou nesse lugar? Propósito. Por que que a pessoa ficou doente e do lado dela estava uma pessoa que precisava pregar o evangelho e você doente falou, como o Edson me contou uma história, disse assim, olha, pastor, eu estava no tratamento de câncer e aí eu estava entre os que estavam no tratamento lá e eu pregava para eles. Teve um que aceitou Jesus num dia, no outro dia morreu. Ele falando para mim, propósito. Deus envia missionários para onde ele quiser. Ele pode enviar um missionário para dentro do hospital, pode enviar um missionário para dentro de uma prisão, como enviou Paulo. Deus pode enviar seus filhos para onde ele quiser. A questão é que nós, como filhos, precisamos entender que não o amor dele e a presença dele não falha onde a gente está. Não falha. Eu só preciso me fortalecer e nunca é dor. Porque a nossa vida, quer seja o bem-estar ou as dificuldades, tudo seja para o louvor da glória de Deus. O cumprimento de um propósito. Mas, voltando à sua pergunta original, em Deus, se nossa identidade, se nossa mente não passar
por esse processo de, sabe, descendo a nossa fé a ponto de eu me sentir nele, o nosso comportamento, embora a gente se esforce, ele fica flutuante. Não, isso não quer dizer, olha, isso não quer dizer que não é salvo, isso não quer dizer que não é verdadeiro, isso quer dizer que precisa caminhar no sentido de maturidade. Acredito que é uma luta diária, né? Diária. Porque por mais de que desça para o coração, a gente já nossa natureza já é pecadora, né? Não é, se a gente não fora dessa natureza, já não estaria aqui, né? Mas eu acrescentaria assim, mas quando a palavra desceu ao coração, nós atingimos essa maturidade, né? Podem vir o que vier, pode vir o vento, pode bater o vento que for, a doença pode bater na porta, mas você não vai ser abalado. Você vai sempre confiar, porque você vai sempre saber que o amor de Deus não falha, como o pastor acabou de, né? Então, assim, é uma confiança inexplicável, é a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Humanamente, nem a gente mesmo consegue compreender. Nossa, né? Como é que eu, né, ainda estou aqui? A gente vê tantas pessoas, tantas situações, né? E a gente consegue, mas é por quê? Porque Deus já nos predestinou a isso. O Senhor preparou, como, como no começo, no capítulo 1, foi no 1, que ele já nos predestinou para as bênçãos, para realizar as bênçãos dele aqui na terra, através de nós. Então, a gente tem que estar preparado, né? Exatamente. É que é muito difícil, sabe? Nós somos pecadores, a gente erra, a gente falha, a gente vai ter nossos momentos de crise, nossas dificuldades, porque você vai encontrar isso na Bíblia. Então, não estou querendo, tipo assim, não é que em Cristo, uma vez que você não vai ter, você vai ver até João Batista passando por momentos difíceis. Isso acontece. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que, tipo assim, à medida que a maneira de você enxergar as coisas mudam, o teu comportamento e coisas que te abalam também muda a percepção dessas coisas, sabe? Um exemplo. Olha só como a nossa mente é traiçoeira, tá? Se eu olhar o remédio, né? O remédio. Se eu fizer uma associação com o remédio, de que o remédio é algo bom, o que eu vou querer sempre? Qualquer coisa. Tomar remédio. O remédio. Porque ele ficou bom para mim. Eu acho que ele é uma coisa boa. Se eu entender que o remédio ele é uma coisa que me agride e que eu devo tomar só quando for realmente necessário, tá? Porque eu conheço pessoas que, tipo assim, tomam remédio como se fosse refrigerante, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Tipo assim, nossa, eu tô achando que amanhã eu vou ficar doente, deixa eu tomar um remédio. Antes de ficar doente, você tá tomando remédio. Hipocondríaco. Então, mais ou menos isso. Então, observa que uma coisa que é boa, se eu não tiver na mente a forma como usar aquilo, ela gera um mal, né? Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui. Como você falou agora, eu lembrei do Paulo e Bernabé brigando
Eles já estavam convertidos, eles já estavam pregando, mas eles dois brigaram por causa de Marcos. Sim. Então, surge de novo a pergunta, né? Se a gente já sabe, já desceu para o coração, mas a própria natureza pecaminosa faz com que a gente também tenha dentro da gente, junto com amor, com confiança, com todos os frutos do Espírito, também tem o egoísmo, a vanidade, a falta de perdão e muitas outras coisas mais que ficam lutando dentro de nós todos os dias, né? Sim. Exatamente. Isso aí é a luta da carne contra o espírito, né? É isso que acontece com todos nós. E isso à medida que os anos vão passando, cada vez mais você vai precisando de novos artifícios, né, em Deus para ir vencendo nessa luta, porque ela é diária. É diária. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou usar aqui, me permitam, não tem nada a ver com os nossos estudos, mas talvez possa ajudar vocês, assim, em alguma coisa. Eu estou fazendo um estudo no livro de Jonas, né? No livro de Jonas. E é impressionante como o livro ele vai se mostrando para a gente, sabe? Por exemplo, Deus fala para Jonas se levantar e pregar Nínive. Nínive, ela é uma cidade cruel, ela é a capital da Síria, que naquele momento já era uma potência, talvez a principal potência da época de Jonas, e eles eram muito cruéis. Não só matavam, eles eram cruéis mesmo na forma de tratar os povos e os prisioneiros. Jonas, ele enxergava Nínive como se você e eu enxergássemos o nosso principal inimigo. Imagina só que tem uma pessoa que te maltrata, né? Pensa, não sei, uma pessoa que te humilha, uma pessoa que te maltrata, e você enxergasse essa pessoa. Só que o livro, surge algumas perguntas. Por que Deus está preocupado com Nínive? Ele não é o Deus de Israel? Deus não levantava profeta só para Israel? O principal alvo de Deus não era Israel, era Israel. Tá. Mas ele levantou agora um profeta para Nínive e vai ter dois profetas, um que vai anunciar para Nínive, né? Até a gente de fora dizer, nossa, Deus é o Deus de Israel, vai levantar um profeta que é um homem que fala em nome de Deus para Nínive, para o inimigo, né? Deus levanta dois profetas, que é Jonas e Naum, que vão pregar para Nínive, né? Depois Naum vai pregar juízo. Tudo bem. Agora, o que o livro vai me mostrando? Primeiro, Jonas ouve Deus. Ele sabia quem era Deus. E aí, o que ele faz? Ele entra num processo dentro dele de fugir de Deus. Então, olha só. Ele desce para Jope, ele desce ao navio, ele desce ao porão do navio, depois ele vai ser jogado, desce ao mar, porque vai ser jogado ao mar, depois ele vai descer ao ventre do peixe que vai comer ele. Agora, observa só. Os marinheiros se arrependeram e adoraram ao Deus Criador dos céus e da terra. O peixe obedeceu a Deus. O rei de Nínive se converte, obedece a Deus. O povo de Nínive obedece a Deus. Deus cria uma planta. A planta obedece a Deus. A tempestade obedece a Deus. O vento oriental que sopra obedece a Deus. A lagarta que come a planta obedece a Deus. Quem é que não obedece a Deus? O profeta. Não é uma Jonas. comédia? Não é uma comédia? Quem era para não obedecer a Deus? Todos.
principalmente Nínive, o rei, os marinheiros que não criam. Mas o livro mostra quando o nosso tempo de religiosidade, de conhecimento de Deus, vai se tornando dureza em nós. Agora, vem a sua pergunta para mim, pastor, mas por que só para resumir, né, não vou entrar muito além, mas por que está acontecendo isso com Jonas? Eu vejo que Deus quer ensinar, né? Não, exatamente. O livro está mostrando, está ensinando Jonas, né? E, inclusive, não fecha. Eu vou mostrar como é que o livro não termina. Tá? Jonas está com uma dificuldade de reconhecer um atributo de Deus. Jonas não conseguia entender qual atributo que ele não está conseguindo aceitar em Deus. O Acredito amor, que o poder, o amor puro, verdadeiro. Isso, o amor, a misericórdia de Deus com os inimigos. Ele não consegue Não consegue aceitar. Tipo assim, é uma luta do coração de Jonas com o coração de Deus. Tá? Que luta que está acontecendo entre o coração desse homem de Deus e com o coração de Deus? É que Deus ama aquilo que ele acha que não deveria ser amado. Só que... pastor, isso foi uma facada no meu coração, hein? Eu também. Não. Ele está lutando com Deus, tá? Ele está lutando com Deus porque ele não quer aceitar um atributo que Deus tem. misericórdia. De misericórdia. Porque o final do livro vai apontar para isso. Agora, veja só o que a gente vai enxergar aqui. Às vezes, a gente está lutando com Deus não contra o atributo da misericórdia, mas contra outro atributo de Deus e não percebe. Assim como Jonas não percebia. Por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, eu posso estar lutando contra um atributo assim, Deus, mas por que ele tem mais e eu tenho menos? Ou seja, a maneira como Deus distribuiu, às vezes a pessoa está lutando com Deus contra um atributo. Às vezes, tipo assim, Deus, por que eu tenho que pregar na prisão e o fulano tem que pregar lá em Dubai? Às vezes a gente está lutando com um atributo de Deus sobre, tipo assim, Senhor, por que fulano sabe e eu não sei? Senhor, por Então, que a moça lá dançangueou todos os dias, sendo que ela não trabalha, e eu que ralo, me mando embora de TED. percebe? Agora, Eu acho engraçado também o ponto assim, de vista que Jonas ele tentava fugir, meu Deus, fugir de Deus. fugir de Deus. Como é isso? Agora, Deixa eu sair fora, eu não vou pegar para aquele povo cruel, não gosto dele, vou fugir. Como que vai fugir de Deus, gente? Não é? E ele fala nem aí para a vida dele mais. Ó, eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, que você que pode me jogar na água, que é ele. Pô, vamos jogar ele, que é ele. Então você vê como que não tem, você vê, poxa, né, amor? ele preferia morrer. Ele preferia morrer. Ele preferia morrer. Pois Pode falar, irmã Rose. A obstinação dele, Os né? olhos de Jonas espirituais ainda não estavam abertos? De Jonas? Sim. Não, ele tinha visão espiritual, ele tinha audição espiritual, ele tinha visão espiritual. Tanto isso é prova que ele ouve, sabia de tudo. Ele sabia tanto que, por exemplo, assim, ele fala, olha, ele que diz para os marinheiros, me joguem no mar, que vai cessar a tempestade. Ele sabia o que Deus estava fazendo e por que Deus estava fazendo, ele sabia de tudo. O problema é que ele não aceitava o atributo, sabe? Deus é bom, tudo bem, eu amo a bondade, mas desde que a bondade não seja para o meu inimigo. Entendi. Eu quero, tipo assim, eu quero prosperidade, contanto que a prosperidade seja para minha casa. Se a prosperidade for para casa do meu vizinho, eu não quero.
Eu quero que a cura venha para mim, mas se eu der a cura para a pessoa que está do lado, não. Como falou a Jéssica, eu quero o Zangueô para mim, mas se o Zangueô for do lado, também não quero, acho que isso não é justo. Então, a gente está lutando com Deus sobre o atributo de justiça. É tipo assim, eu aceito o amor, eu aceito isso, mas Deus agir com essa justiça, eu não aceito. Ou seja, a gente começa a lutar entre o que a gente acha que é o atributo correto e o atributo de misericórdia e dádiva que Deus administra. Percebeu que é uma luta? É como quando Deus manda Ananias a falar com Paulo, né? Com Saulo. E fala, vai, fala com ele. Não, mas senhor, mas você não sabe? Ele é um assassino de cristãos. Viu só? O livro de Jonas, a gente pensa que é um profeta apenas fugindo de uma missão, mas não é. A mensagem principal do livro é que, às vezes, o nosso coração luta contra o coração de Deus quando nós vemos que o atributo de Deus naquele assunto não é do jeito que a gente quer que seja. Não bate com o nosso querer. Isso. E aí a gente não quer aceitar o amor de Deus, a misericórdia, a justiça, a maneira como Deus administra o mundo. Olha o que aconteceu com Jó, né? Tipo assim, as pessoas falam assim, puxa, como é que um homem justo pode sofrer isso, né? Então, o livro de Jonas, ele demonstra a luta do coração humano contra isso. Agora, tem duas surpresas que eu quero deixar para vocês aqui nesse finalzinho. Não tem nada a ver com Efésios. Tem a ver com a palavra. Virou uma pregação aqui agora. Agora ficou bom, pastor. Matar a saudade, né? Você está falando para matar a saudade. Primeiro, Jonas, ele foi desobediente, ele não queria proclamar, ele lutava contra o atributo de Deus. Jesus vai citar que ele vai ficar 3 dias no ventre do peixe. Ele se compara com Jonas. Só que agora, esse Jonas, ele ama o inimigo, ele está preparado para enviar e proclamar a mensagem de Deus como ela precisa, com amor e misericórdia, e ele é obediente. Então, Jesus é um simbolismo da missão de alguém que acertou nesse chamado de cumprir o seu propósito. Eu vou ler com vocês, depois que Jonas fica irado por causa que Deus envia um vento oriental, esquenta, e a lagarta comeu as folhas e o sol bate na cabeça dele, e Deus esquentou a cabeça dele. Aí, no finalzinho de Jonas, fica assim, no finalzinho, diz assim, então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta? Embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse? Ela depressa aparece e depressa ela murchou. Depressa ela apareceu e depressa ela murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo do errado, sem falar de muitos animais. Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Agora acabou com Jonas, hein? A gente também, viu? Veja só que o livro não termina. Não apareceu a resposta de Jonas. Você sabe por quê? Sabe por que não apareceu a resposta de Jonas? Vamos ver se vocês têm alguém que... Por que não apareceu a resposta de Jonas?
O livro termina com a pergunta e Jonas não responde, dizendo assim, entendi, não sei, é verdade, Senhor, eu entendo que o teu propósito é maior. Jonas não termina, sabe? Terminou com essa pergunta. Por quê? Ficou na reticência. Olhando para mim, eu poderia falar que porque a vida do homem é um processo. Continua aprendendo todos os dias, né? Pode acho ser, mas Deus, tem algo mais profundo aqui. Deus quis mostrar também, através dessa história de Jonas, a nossa natureza, né? Que por mais que... a nossa natureza e a nossa luta, e também quis mostrar o tamanho do amor dele. Tá, mas você chegou perto. Dele, que fazer a gente enxergar. Hum? Deus quer fazer a gente enxergar e entender o que ele quer, o que Deus realmente espera de nós. Mas a mensagem... Parece como esses filmes que fica o fim fica a conta do espectador. É parecido. Eu vou dar uma pista para vocês. Deixa eu só ouvir a irmã Rose primeiro. Pode falar, irmã Rose. Será que Jonas se arrependeu, por isso que ele não teve resposta? Que ele estava diante de Deus? Então, fica no ar. Será que ele se arrependeu? Agora, tem uma intencionalidade aqui. Jonas deixou de existir? Não. A pergunta é para você. A pergunta já não é mais para Jonas. A pergunta virou virou pro leitor. A pergunta virou para a igreja. Ou seja, a minha pergunta agora, eu vou melhorar a pergunta para você agora. Por exemplo, assim, nós vamos muitas vezes na nossa caminhada de proclamação, nós estamos em guerra com Deus em alguma coisa. E como a gente está em guerra com Deus, a gente não quer obedecer da forma que Deus quer. E às vezes, nesse processo, a gente precisa descer. Aí você entra por fases da tua vida que você está descendo e não percebe. Você desce para Jope, você desce para dentro de um navio, você tenta fazer a tua vida, você tenta sonhar os teus sonhos, você tem, eu vou para tal lugar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou montar aquele negócio, entendeu? E não percebe que isso é um caminho para Jope. E que Deus vai entrar no navio e vai causar um saculejo dentro dessa história. E aí, às vezes, a nossa guerra não é contra o atributo de misericórdia. Às vezes, a gente acha assim, não, eu vou pregar o evangelho, eu quero obedecer a Deus. Mas aquela igreja só tem gente com problema, só tem pastores assim, só tem gente daquele jeito. Você começa a acreditar que não existe a igreja correta, então você não consegue aceitar que Deus pode trabalhar dentro das igrejas de forma que não é do jeito que você enxerga. E aí você começa a lutar com Deus nesse atributo dele, de como ele estabeleceu e organizou a igreja. Para você virou uma desordem, na tua cabeça está tudo errado, que ninguém é daquele jeito, que não pode ser dessa forma, que Deus não pode agir dessa maneira, que fulano não está preparado, sabe? Fulano não está preparado para isso, ciclano não está preparado para isso, fulano não está preparado para aquilo. Isso aqui é um lugar horrível, tá? E aí aí Deus fala assim, e você, Jonas, está preparado? Aí fala assim, se eu tenho misericórdia deles, para eles fazerem a minha obra com pouco que eles sabem, isso te incomoda? Percebe que a gente está em luta com o coração de Deus? Aí você fala, não, mas minha luta não está com misericórdia, minha luta está com uma maneira que Deus administra a igreja, e a igreja é como ela se manifesta nos lugares. O que me incomoda é que os pastores ou os líderes, eles não fazem o que eles deveriam. Aí o texto termina com a pergunta, eu posso ter misericórdia desses que fazem com que eles podem no limite que eles têm?
Ou não devo ter misericórdia dessas pessoas que estão me servindo e que, de alguma forma, estão tentando negociar o pouco que tem? Ou você, que tem muito, não está numa situação pior do que eles, que nem fazer está fazendo o que deveria fazer? Observa que o texto termina com uma pergunta que vai humilhando a gente. Aí você fala, pastor, mas por que? Qual que é a ideia central, então, aqui? A ideia central é que Cristo ressuscita e agora Jonas vai para Nínive. Deve ir para Nínive. E agora, quem são os novos Jonas? Todos nós. Todos nós. E vem a pergunta, e agora, Jonas, você vai obedecer? Você vai proclamar? Você vai ter compaixão das pessoas que estão em tua volta? Você vai aceitar meus atributos? Ou você vai continuar descendo para o navio, descendo para o porão, descendo para o ventre do peixe, aonde você está lá, nada está funcionando, nada está dando certo, até que você vai clamar de Deus, aonde eu vim parar, por que nada está funcionando? Aí o Senhor vai ouvir tua oração e vai te cuspir numa praia para dizer, então vai obedecer de novo, vai amar os teus irmãos imperfeitos lá dentro da igreja, vai abraçar eles, vai chorar com eles, vai perceber que todos vocês são a farinha, tudo do mesmo saco, nenhum de vocês serve, são todos como trapo de imundície. Então, o livro de Jonas não era sobre a desobediência de Jonas, era sobre a imundícia de nosso próprio coração. Verdade. É sobre nossas lutas com Deus, do Mas nosso não vou coração. reclamar mais do sangue. Sabe o que acontece? É que, às vezes, Deus está usando de misericórdia que Ele derrama com pessoas ao nosso redor também, e a gente não enxerga, né? E os Com planos certeza. são planos diferentes para a gente e para os outros. É, Mas eu acho que tinha que ser assim, porque não era minha intenção entrar nesse. Vou fazer o apelo agora. Vamos fazer o apelo? Eu fico me perguntando por que o pastor foi para o Pará? Por que o pastor foi para Pará comer cupuaçu, fresquinho, Olha, e olha o aqui a Jonas gente aí. está comprando congelado. Aí, Rose, vai dar um açaizinho aí pro pastor, porque Eita, coisa boa, hein? Nós está que engorda. Mas, ó, Saudade. é assim, irmãos, vejam só como é maravilhosa, né? A palavra de Deus nos alimenta, quando a gente estuda assim com mais assim atenção os textos, os livros, você vai enxergando coisas assim que a gente fica assim, puxa, Deus, obrigado, né? Vai nos ajudando a perceber. Né? Amém? Alguma pergunta mais para a gente encerrar? Eu acho que a Não? minha próxima pergunta eu vou deixar para a próxima semana, porque senão vai até 3 da manhã. Vai entrar no outro livro, né? Ok. Vamos orar então, agradecer. Deus abençoe vocês. Obrigada, Tá? pastor, pelo estudo e pela pregação. O Ed está ouvindo? Ele acordou muito cedo hoje, foi dormir 8 horas e falou, me acorda 11. Eu fui acordar ele. Não acordou. Mas depois ele ouve a gravação. Tá? Sim. Deus abençoe vocês. Continue, né, fazendo essa revisão para a gente ver se a gente chega no final da carta aos Efésios com aquela ideia que a gente conversou. Tá bom? Vamos orar? Bom, tá. Quer falar alguma coisa, amor? Eu quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, não é Vem pra cá, Rô. Aí, aí a gente Vem tem, pra cá, para tomar um lamen juntos. não é? Muita saudade, gente. Agora a gente está numa igreja aqui presbiteriana também. E estamos pegando, né, amor? Pegamos um carinho muito grande por eles pela gente. Meu Deus, Quem já tá não pega, quem não pega carinho por vocês, hein? Me não fala. tem que não. Não, e o pior é que a gente está voltando para São Paulo agora dia 10. Aí então, Ah, é? que não quero que vocês vão embora e a gente ficar
E ali, a igreja lá de São Paulo esperando a gente, ansioso. Eu falo, meu Deus, o coração da gente fica assim, ai, eu saudade de vocês. Não é fácil, Um pedacinho em cada lugar, né? não tá fácil. E aí, irmã Rose, tô doida para te dar um abraço, hein? Logo, logo, viu, irmão? Logo, logo, mas chega aí, tá bom? Vamos orar? Pai, Pai,